Amigos do canal Spook House Casas Assombradas, que saudade de vocês, né? Não, só se passou um dia, tio Spook, que coisa, né, tio Spook? Que saudade é essa? Mas eu fico com saudade dos vídeos, fico com saudade de vir falar com vocês, meus amigos, e principalmente nesta playlist de 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook. Eu sei que todo mundo fica curioso a respeito de tio Spook, fala sobre tua vida, meu Deus do céu, conta tudo, não esconde nada, tio Spook, o que aconteceu com o senhor? E essa é a playlist com a qual eu vou me comunicar com vocês, contando as histórias, contando os fatos, os causos, como eu me tornei o tio Spook. Vamos lá. No último vídeo dessa playlist, eu falei sobre o primeiro livro que eu comprei, que foi o livro do J.R.R. Abraão. Parece né, o J.R.R. Tolkien, não, mas era o J.R.R. Abraão mesmo, né? Que ele escreveu o primeiro livro de magia com o prefácio da Rita Lee e que foi um livro que me auxiliou muito no entendimento sobre o mundo espiritual, ou seja, a primeira vez que eu me defrontei com as questões. Mas por que eu comprei um livro de magia? Qual que era a intenção, não é mesmo? Na época, em 1990... nós vivíamos um boom da magia aqui no Brasil. Então nós tínhamos as livrarias esotéricas, nós tínhamos Além da Lenda, nós tínhamos... todo lugar tinha sempre uma coisa esotérica para ser comercializada. E seja na Saraiva, na Cultura, na Editora Pensamento, na Cultrix, onde for, os livros de magia estavam surgindo. Nós já tínhamos os romances espíritas, não é mesmo? Nunca iríamos ficar longe dos romances espíritas, seja a Mônica Bonfilho, a família Gasparetto, não é mesmo? A Zíbia Gasparetto, todo mundo trazendo um conhecimento ali sobre a espiritualidade. Eles estão nesse mercado já, sei lá, 30 anos. O Gasparetto é velho de guerra dentro desse romance espírita, ele sempre adorou isso. E ele era, de certa maneira, o cara que se alicerçou muito dentro desse universo espiritual. E foi alguém que fez uma história muito boa dentro da espiritualidade. E eu sinto muito, o Gasparetto acabou falecendo e foi realmente um marco na vida daqueles que buscaram respostas pela espiritualidade. Ele sempre ajudou. Eu não conheço o Gasparetto, eu só vi o Gasparetto pela televisão e na época ele tinha um programa de televisão extremamente forte. E eu assistia, adorava o Gasparetto, eu achava o máximo. Mas... ele acabou saindo da televisão porque ele assustou um pouco, ele foi longe demais nos programas dele, né? Ele forçou o limite. Mas eu vou contar isso mais pra frente pra vocês. Mas na época, eu tava tão receoso sobre a espiritualidade, já que na minha casa eu não podia falar sobre isso. Os meus pais, eles nunca foram pessoas espiritualizadas. Meu pai, a fé dele estava direcionada ao lado material, pelo fato de poder trazer cada vez mais possibilidades para a família financeira, educação para os filhos, ter riqueza para poder ter um patamar de vida melhor, como toda família de classe média que estava buscando emergir dentro de uma época de inflação alta, de crises econômicas. Meu pai estava atrás para poder garantir o nosso pão nosso de cada dia, e a minha mãe era uma dona de casa que não estava também alicerçada dentro da sua espiritualidade. Então eu estava engatinhando dentro desse meio, buscando entender por meio dos meus guias espirituais o que realmente acontecia dentro do lar, o que eu não entendia, e eu demorei para entender, porque eu sabia que existia um toque de recolher, como vocês viram nos vídeos anteriores, ou seja, nós tínhamos restrição de horário, e os guias entravam para conversar em alguns momentos. Então eu sabia que tinha presenças estranhas no quarto quando mudava o cheiro do ambiente, ou entrava perfumes, essências, cheiros doces, eu sabia que tinha alguém lá dentro. E a percepção de vê-los e de escutar foi aflorando com a prática. Então a maneira que eles entravam no quarto, eu percebia porque aguçava o meu cheiro, o meu olfato, o que hoje é extremamente delicado. Eu tenho algumas percepções muito aguçadas, até hoje eu sinto cheiros fortes e meu ouvido é muito bom, então eu consigo escutar coisas, eu consigo ter percepções que são afloradas graças a essa prática constante da percepção
dessas sensibilidades do mundo espiritual. E quando eles plasmavam na minha frente, eu poderia aí sim ter a certeza de que eles estavam lá. Muitas vezes eu só escutava a voz ou tinha as percepções de que tinha alguém, mas não necessariamente via-os constantemente. A visão, ela acontecia esporadicamente, porque às vezes eu não estava bem, ou não estava relaxado o suficiente, ou tinha alguns problemas, seja estava estudando, estava precisando jantar, ou estava fazendo outras atividades, que eu não conseguia vê-los, mas eu tinha a percepção de que eles estavam ali. Mas eu emergi dentro das literaturas, seja do espiritismo, ou buscando mecanismos alternativos para poder me defender. A ideia nunca foi aprender magia para brincar de Harry Potter, jogar pauzinho de pinim-pim-pim nas pessoas, ou sair por aí correndo com um chapéu na cabeça e uma capa e uma varinha mágica na mão. Que tem gente que faz isso até hoje, não é mesmo? Tem canais no YouTube que o cara brinca disso. Mas não, a ideia era como eu posso me defender de ataques espirituais, como eu posso evitar presenças estranhas no meu quarto. Será que se eu colocar um crucifixo sobre a porta, eles iriam respeitar? Será que se eu dormisse com um crucifixo na minha mão, isso iria evitar algum ataque? Eu acreditava que sim, ou melhor, eu preferia acreditar que sim, mas sabia no fundo que não. E que algumas criaturas, por mais que me observando com uma crucifixo na mão, não iriam hesitar, iriam realmente entrar dentro do meu quarto e me atacar. Óbvio, não tinha o que segurava, mas a minha fé em certos objetos era muito grande, mas eu precisava de algo mais. Então eu comecei a comprar livros, comecei a buscar estudos e correr atrás disso. Na época, nós tínhamos escritores muito bons, escritores clássicos, que poderiam realmente me dar um conhecimento, e foi onde eu fui buscando esse apoio. De escritores brasileiros, eu ainda não tinha livros, eu não tinha ainda o porquê comprar coisas de brasileiros, porque na época não era muito difundido, nós tínhamos ainda gente lá de fora que estava trazendo muita coisa legal. Então, Alice Bailey, Madame Blavatsky, literaturas realmente pesadas que poderiam agregar um conhecimento muito superior ao que eu estava tendo no Espiritismo. O Espiritismo, por si só, também estava engatinhando naquela época. Em 1990 é diferente dos que temos hoje. Hoje a gente tem alicerces de desobsessão ou mesmo apometria que naquela época não existia. Eu tive algumas sessões de desobsessão dentro do próprio kardecismo ou por médiuns kardecistas fora de um centro espírita, e que foi anos e anos e anos depois. Então, em 1990 não era tão forte assim, as sessões ainda eram restritas, como nós vemos nos vídeos, como nós vemos em filmes, né? Aquela coisa na família da pessoa que perdeu o ente querido, onde o médium ia lá e fazia a sessão espírita, e chamava e fazia evocação. Os centros espíritas, por mais que eles fizessem a famosa mesa branca, onde todo mundo sentava e buscava trazer o espírito, ainda era arriscado. Então, o alicerce de você ter um conhecimento não é só para você trabalhar elementos que pudessem fazer com que você mudasse o mundo espiritual por meio de um exercício de magia, mas e sim criar mecanismos de defesa. Alguns livros eu achava interessante ter para poder aprender, mas mesmo assim eu lia os Grimórions, né, os livros das clavículas de Salomão, o que hoje eu acredito que seja uma grande besteira, mas naquela época era o que vendia muito fácil. As pessoas buscavam conhecer os elementos mais ruins, né, para poder criar mecanismos de defesa. Eu nunca trabalhei com magia, nunca foi a intenção fazer pentagrama e brincar disso, mas a defesa por si só era muito grande e eu precisava disso. Então eu comecei a comprar livros e comecei a ler e vivia em livrarias. E na minha casa o toque de recolher era respeitado, eu mesmo mantive isso. Bom, com o tempo,
a vizinhança foi mudando, entraram novos vizinhos, as pessoas foram criando novos vínculos, e aí nós fomos criando amizades. Eu nunca fui muito de ter muitos amigos, até porque o meu mundo espiritual, ele era uma coisa complicada de abrir as portas para as pessoas naquela época e dizia, oh, I can see dead people, não é mesmo? Hoje é mais fácil. Mas em 1990, se você falasse I can see dead people, você vai ver um psicólogo, não é mesmo? E não é um psicólogo morto, você vai ser internado com certeza. Mas com o passar do tempo, a gente foi criando vínculos com os novos vizinhos, os novos amigos, e aí começamos a conhecer pessoas. Eu conheci algumas pessoas muito interessantes e comecei a viajar com essas pessoas como amizade. Vamos viajar, vamos sair de São Paulo, vamos conhecer outros lugares e tudo mais, e comecei a viajar. E eu fui até o litoral de São Paulo, a Ilhabela, Ubatuba, e lugares assim. Eu nunca fui muito de praia, mas é que as pessoas gostavam de litoral. E aí foi complicado, porque foi no litoral que eu sofri o primeiro ataque espiritual extremamente elevado. Eu vou colocar para vocês o que aconteceu e depois a gente vai discutir sobre isso. Por mais que a minha infância tenha sido conturbada sobre a entrada e saída de espíritos dentro da minha casa, do meu quarto, uma coisa é você sofrer um ataque espiritual quando você tem 10, 12, 15 anos de idade. Outra coisa é você sofrer um ataque espiritual quando você já tem 17, 18 anos e você já tem um certo entendimento, uma interpretação sobre o que está acontecendo. Até então, o que acontece quando você é criança, permanece quando você é criança, né? Você fala, eu era criança, passei por uma situação de desconforto. Beleza. Mas e depois, quando você tem o discernimento? Será que aquilo realmente é real ou não é real? Será que aquilo realmente ocorreu comigo? Eu lembro que eu fui para Ilhabela com um grupo de amigos, os meus vizinhos. E chegamos lá, era um chalé que a gente tinha alugado. Eu acho que meu irmão não estava na época. Estava eu, alguns vizinhos, alguns amigos deles. E nesse grupo tinha uma menina que ela via e escutava coisas. Todo mundo ria dela. Todo mundo satirizava. Todo mundo olhava e falava, não, essa menina é louca, melhor deixar ela num canto, melhor não mexer com ela. E ela ficava sempre olhando para o chalé, para dentro dos quartos. Era uma espécie de uma pousada, onde era retangular, tinha mais ou menos, sei lá, 4 quartos, a sala, a cozinha no canto e, obviamente, a saída que levava para fora do chalé, e aí a gente ia para a praia. Tá bom. Ela toda hora ficava vendo coisas, toda hora ficava olhando, falando, cara, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, eu não sei o que é. E todo mundo ria, falava, poxa, ela deve estar delirando, ela deve estar surtando, eu não sei o que é isso. Muito bem. Toda noite, ela pedia para que a gente dormisse todo mundo junto na sala. Porque ela falava que tinham 3 caras que ficavam entrando e saindo, espíritos, e que esses espíritos queriam voltar para a casa deles e queria utilizar uma pessoa dali para poder voltar para a casa deles. Eu não entendi o que era aquilo. Eu falava, não, essa menina não deve estar batendo bem, é melhor ficar aí, é melhor ficar no canto dela, sei lá. Por mais que eu tivesse um pouquinho de conhecimento sobre a espiritualidade, eu preferia não comentar. Por quê? Porque ter amigos já era difícil. Ter amigos e falar sobre espiritualidade e falar sobre espíritos, essas coisas, eu ia perder meus amigos. Então eu preferi ficar quieto, deixar a menina falar e eu fico só olhando. Toda noite era assim. Até um dia, a gente ficou acho que uma semana em Ilhabela e a gente resolveu nadar, fomos lá pro mar e tudo mais. E eu lembro, acidentalmente, eu acabei bebendo água do mar e tive eu acredito que foi por causa disso, foi uma infecção. Foi uma infecção que me pegou e eu fiquei de cama lá. Ou seja, tio Spook nasceu com o dedo torto, né? Fui me divertir e acabei ficando doente. Fiquei doente
E me deu tremedeira, me deu uma inflamação, perdi a voz, eu não conseguia. E a menina ficava na porta do quarto e falava, e eles vão pegar o Rodrigo, 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 toda hora. E eu estava doente, mas eu achava que era por causa da água do mar, que eu acabei ingerindo água contaminada e tudo mais. Não tive dor de barriga, não tive ânsia de vômito, nada, eu tive só uma tremedeira. E naquela noite, eles tentaram me tirar do quarto. Mas eu não conseguia, eu estava muito fraco para sair do quarto. E ela falava, tira ele do quarto agora que vão pegar o Rodrigo. Isso devia ser umas 8 horas da noite. Aí entraram, me arrastaram para a sala e ficaram todos na sala. E a menina ficava falando, eles vão pegar o Rodrigo. Nos cantos tinham aqueles vasos suspensos de flores. E eu lembro que, naquela noite, o vaso começou a girar. Mas eu não vou dizer com certeza se era o vento ou se era uma influência espiritual, porque eu estava doente. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Eu estava com uma infecção, alguma coisa que me pegou. E o vaso ficava girando. E todo mundo assustado, gritando com medo. O pai do menino que estava com a gente, que tinha alugado o lugar, ele se irritou com aquela situação, falou, não, eu vou voltar para São Paulo amanhã de manhã e vou levar o Rodrigo de volta para casa dele. E eu senti das minhas costas pegando fogo, queimando. Aquilo ardia de uma maneira que parecia que eu tinha quebrado a coluna. E me fazia mal, queimava, ardia, eu não sei o porquê. E todo mundo ali com medo e a menina falando, eles vão pegar o Rodrigo, eles vão pegar o Rodrigo. De manhã, 5 horas da manhã, o cara voltou, ele precisava trabalhar, os meninos ficaram e eu voltei. Quando eu voltei, meu pai olhou a minha situação e falou, pelo amor de Deus, eu vou levar o Rodrigo para um hospital agora. A única coisa que me veio na mente foi passar o telefone. Eu não sei se vocês lembram do capítulo que eu falei, daquela menina que desmaiou na sala de casa. Vem dos espíritos. Eu passei o telefone dela para o meu pai e falei, liga para ela. Meu pai não sabia o que fazer, ligou. A menina falou, eu sei o que ele tem e eu vou com a minha mãe para ir. Isso é real, isso realmente aconteceu, não é mentira. Ela foi em casa com a mãe. Eu estava deitado, eu tremia na cama e meu pai e minha mãe preocupados, olhando meu pai, vou levar para o hospital, ele está doente. A mãe da menina entrou. Na hora que a mãe da menina entrou, ela olhou e falou, eu sei o que ele tem, não se preocupem. Ela saiu, comprou um monte de planta, eu não sei que plantas era aquilo, e ela defumou a casa. E deu alguns chás para minha mãe fazer para eu tomar. Me medicaram, óbvio, meu pai nunca ia permitir que aquilo saísse do controle, foi e me deu remédios. Enquanto ela defumava a casa. Mas ela queimou um monte de planta, ervas, e aquilo ficou impregnado de fumaça, impregnado. E ela falando, o que estava no Rodrigo tentou vir da praia com ele, mas no meio do caminho não conseguiu e ficou preso ali. Porque na época, os espíritas acreditavam que se você morresse em um lugar, o seu espírito iria ficar preso naquele lugar e não iria conseguir sair de lá. Era o que os centros espíritas falavam e o que eu escutava da boca dos espíritas. Tá? Antes que venham pedras e paus de espíritas aí dizendo, você está errado. Tá? Então, assim, os espíritas falavam aquilo em 1990. Então não vem encher meu saco. Muito bem. Não veio nada, mas a doença ficou. Defumaram a casa, em 2, 3 dias eu já estava bem. Mas eu não lembro, de novo, se foram os remédios ou se foi realmente o reflexo da defumação. Mas algo aconteceu na casa. E isso assustou não somente a mim, mas mexeu com o meu irmão também. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu com a casa no próximo vídeo.
amigos do canal, família Spook Houses, aquilo foi real. Não foi uma possessão, não foi um processo de incorporação. O que eu passei foi uma doença, que eu não me lembro se foi por uma intoxicação da água do mar que eu acabei bebendo acidentalmente, pelas bactérias que tem na água, né, pelas melecas que hoje tem na contaminação dos mares no litoral de São Paulo, ou se foi por uma questão espiritual de verdade. Só sei que minhas costas ardiam muito, meus ombros queimavam, o meio das minhas costas ardiam, o vaso realmente, todo mundo se impressionou porque ele estava girando. Eu não sei se era por causa de corrente de vento ou qualquer influência do mundo espiritual sobre isso, como se fosse um pêndulo, ok? Mas que algo aconteceu naquele dia, aconteceu. E aquela menina que estava vendo coisas, aparentemente, tinha razão. Porque a mãe dessa menina foi em casa. E a gente brincava, chamava a mãe dela de bruxa, porque não era feia, mas é porque ela conhecia os paranauês. Ela tinha a mesma percepção da menina. Mas na hora que ela defumou a casa tomou vida. E não foi para bom. E não foi. Bom, eu espero que vocês se segurem, porque a próxima história vai deixar muita gente arrepiado e chorando de medo. Então, meus amigos, se segurem, porque a próxima vai assustar muita gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo para aqueles que querem realmente ouvir uma história real, um caso real, vindo de um clarividente, experiente, e que vai mostrar para vocês o que realmente ocorre atrás do mundo espiritual. Não esqueçam de dar um pulo na lojinha do casasassombradas.com.br, tem os universitários, tem a canequinha do tio Spook aqui, ó. Os universitários de ametista de verdade para vocês aqui, ó, colecionarem, ajudarem o canal, tá? Tá tudo lá. Ih, tio Spook derrubou tudo. Tá tudo lá para vocês. Por favor, ajudem o canal. Colaborem com o crescimento da gente, porque se depender da plataforma, nossos vídeos não são distribuídos, não são recomendados. Tá bom? Muito obrigado de coração por tudo aquilo que vocês têm feito. E se preparem para a próxima história dos 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook. E bons sustos a todos nós.